Capítulo 8, São João, a partir do versículo 32. Na verdade, vamos a partir do 31, para a gente pegar esse contexto. Está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Versículo 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou falar mais uma vez. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Jesus. Tem alguém que é livre aqui nessa noite? Pode celebrar a Deus, irmãos? Glória a Deus. Eu quero que você reflita comigo neste exato momento, nessa mensagem que será muito direta e objetiva naquilo que Deus Ele quer trazer aos nossos corações nessa noite. Tem uma pergunta que inclusive o tema dessa noite, já está escrito aí, é uma pergunta para você refletir. Você é livre? E eu quero te perguntar, iniciando essa reflexão, se eu colocasse esse microfone nas suas mãos neste exato momento e perguntasse a cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui essa pergunta aqui, o que você me responderia? Eu acredito que alguns diriam assim: ser livre é ir aonde eu quiser. Eu acho que outros responderiam assim: ser livre, na minha concepção, pastor Yuri, é comer o que eu quiser. Talvez outros falariam da seguinte forma: liberdade para mim está diretamente ligada a quantas viagens eu posso fazer. Está em vários ambientes, em vários locais. Talvez alguém diria: para mim, liberdade é não dar satisfação da minha vida para ninguém. Sabe desligar ali o botão e não precisa falar para ninguém. Para marido, para mulher, para pastor, para o líder, para os amigos, para o pessoal do trabalho. Não, me deu na teia. E eu acabei indo. Eu não vou perguntar aqui, não vou correr o risco de perguntar para alguns homens aqui, que eu acho que podem dizer que é justamente Deus arrebatar a mulher. Mas eu não vou fazer essa pergunta não. Tá? O que é liberdade, irmãos, para cada um de nós? Você é livre? De verdade, você se sente livre? Você sabe o poder que tem essa palavra liberdade? Você usufrui 100% da liberdade que você, entre aspas, possui? Tem. Eu quero que você reflita neste exato momento, e voltando ainda à reflexão inicial, talvez alguns diriam: Eric, liberdade é eu fazer quando eu quero, atividade física, ir na academia, pegar um peso, um dia eu quero, 5 dias não. Talvez alguém vai dizer: não, liberdade para mim é comer saudavelmente quando eu quero. Um dia, pastor Fábio, eu como uma saladinha, aquele jeito que o senhor gosta. Pastor Fábio, para o rodízio, ele bota mais salada do que carne. Eu não entendo como ele faz aquele negócio. E aí talvez você pense assim: não, um dia eu como saudável. Mas aí, nos outros 5, 6 dias da semana, para mim liberdade é eu comer à vontade besteira. Eu acredito que se colocarmos hoje, nessa noite, o microfone na mão de cada um dos senhores e senhoras, dos amados irmãos e irmãs que estão aqui presentes, a resposta seria das mais variadas possíveis.
Mas eu quero te dizer que não existe outra liberdade, se essa liberdade não estiver condicionada a Cristo Jesus. Não existe, eu vou repetir, outra liberdade, a não ser a liberdade condicionada a Cristo Jesus. Está escrito, versículo 36, no qual lemos: ora, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se o Filho não libertar, não tem liberdade. Se o Filho não fizer, não existe nenhum tema aqui de ficar livre, fazer o que der, escolher o que quer. A nossa liberdade está condicionada diretamente a Cristo, a Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos propiciar essa vida. E eu já adianto que não é qualquer vida, é uma vida em abundância. E tem alguém nessa noite que vai viver essa vida, que está vivendo essa vida, que projeta essa vida. Isso. Eu gosto do que Kant diz sobre liberdade. Me entenda, eu não sou um filósofo, como alguns irmãos aqui nessa igreja, mas eu gosto do que ele diz sobre liberdade. Ele fala algo muito poderoso. Kant diz que liberdade não é você fazer o que quer. Liberdade está intrínseco em você fazer aquilo que não quer. Porque se você faz o que quer, você é escravo dos seus desejos. E quem é escravo, irmãos, não tem liberdade. São dois antônimos, são duas coisas que não se completam. Ou você é livre, ou você é escravo. E qual é a maior definição? É só você olhar para alguém que está dentro de uma prisão e perguntar para ele o que é liberdade para ele. Talvez os maiores filósofos pensaram como os prisioneiros para falar sobre liberdade. Porque muitas vezes nós, que temos o poder de sermos livres, assim não aproveitamos. Quando eu digo que eu quero, como essa sociedade hoje, odierna, está nos influenciando a dizer que felicidade é o que você quiser ser a qualquer hora. Se você quer ser um cachorro agora, você é. Se amanhã você quer ser um homem, você é. Amanhã, se você quiser ser uma mulher, você é. Se você quiser se relacionar com vários, você pode, com várias da mesma maneira. Isso não converge com aquilo que Cristo impetrou sobre as nossas vidas no que se diz respeito à liberdade. Liberdade, irmãos, é dado pela autonomia de você poder avaliar e assim não ser dominado por elas, e escolher se são saudáveis, aceitáveis ou não. Não é o que der na teia, bateu agora um desejo louco, um gatilho do meu passado, de um vício, e eu tenho que fazer. Isso é liberdade? Não. Eu quero te dizer que isso é escravidão. Quem pratica e vive essa vida acreditando que isso é uma suposta felicidade, eu quero te trazer com muito carinho e amor uma verdade. Isso é uma escravidão dos nossos próprios desejos. Você não pode dizer naturalmente se é livre, se você não consegue viver sem aquela determinada coisa, sem aquele determinado fato. Então, ao contrário do que qualquer um diria, que liberdade é fazer o que quer, se você não faz o que quer, você é escravo do seu desejo e não pode ser livre. Deixa eu te falar uma verdade. O diabo não teme as suas conquistas. O nosso adversário teme as suas renúncias. Eu vou falar mais uma vez para você gravar. Satanás, ele não teme as suas conquistas. Oh, que poderoso. Olha que empresa mega fantástica. Olha quanto dinheiro ele tem na conta, que network fantástico ele tem. Não. Agora, se tem uma coisa que Satanás ele teme, é quando ele vê alguém que é livre em Cristo Jesus. Como os amados irmãos que estão aqui nessa noite, eu poderia fazer, mas não faço. Eu poderia agora estar em um paredão, mas não estou.
Eu poderia agora estar me prostituindo, mas eu estou na casa do Senhor. Eu poderia estar lesando alguém, mas eu estou aqui contribuindo, ajudando. Aí quando ele vê um coração que é livre e decide seguir o que Cristo pregou e falou, ele diz: esse aí eu temo. É por isso que algumas vezes as lutas vêm sobre nós, e parece que quanto mais nos aproximamos dele, parece que maior é as aflições. Mas eu quero te dizer, é consequência de quem é livre, é consequência de quem decidiu servir a Deus. Eu estou liberando, e algumas pessoas já receberam nessa noite. A sua liberdade vai incomodar o nosso adversário, mas fica tranquilo que aquele que não perde uma guerra, ele está contemplando você e está junto, estendendo a mão para você passar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos falar, está num clima de chuva, eu sei que está gostoso esse clima. Os casados, né? Casados, esse aproveita esse clima, irmãos. Até a gente brinca aqui, fala alguma coisa, o povo está tão acanhado, depois vai dizer que vai fazer alguma coisa em casa. Essas caras, pelo amor de Deus, então vamos animar aqui, em nome de Jesus, vai ver se esse fogo pega aqui e ele se conclui em casa. Vamos lá, só os casados, João 8,36. Repita comigo: se pois o Filho, pelo amor de Deus, é desse jeito, irmão. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só ouvi a voz de Joabe falando aqui, irmãos. Que coisa poderosa. Hoje à noite tem. Aqui Jesus está deixando claro que a verdadeira liberdade não vem da lei. Ele está deixando claro que nem muito menos ela vem da tradição religiosa. Piorou ainda, Dr. Sidney, do esforço humano. Ele está dizendo que a verdadeira liberdade vem dele próprio, do Filho. Ou seja, é uma liberdade integral, Brenda. Espiritual, emocional, moral e eterna. Vem dele isso. É ele que está propiciando. Isso acontece aonde? Acontece através da morte dele, aonde o sangue dele, meu amigo Arion, foi vertido na cruz do Calvário. É aquele sangue vertido na cruz do Calvário que nos proporciona essa liberdade que o mundo confunde e não sabe explicar. É lá. A vontade de Deus sempre foi, pastor Jonatas, que tivéssemos essa liberdade. Se tem uma coisa que ele sempre quis, era que nós desfrutássemos, irmã Edna, dessa liberdade. A maior prova viva disso? Jardim do Éden. Ele cria as duas criaturas, Adão e Eva, e eles estão lá livres no jardim, sem peso nenhum, sem consequência nenhuma. Não precisava trabalhar, não precisava sentir dores, como a mulher sente hoje na hora do parto. Não precisava de absolutamente nada. Mas como ele era um Deus que propiciava a liberdade, desde lá ele dá condição ao homem. Tem um fruto ali, e como ele não criou robô, ele diz: daquele fruto é o único no qual, Cid, você não pode comer. A vontade de Deus sempre foi que tivéssemos e vivêssemos essa liberdade. Qual é o problema? O problema é a renúncia do ser humano com os prazeres. Se tem uma coisa que é difícil para o ser humano, é renunciar aos prazeres. Porque nós somos tendenciados a todo custo a fazer o que queremos na hora que queremos e não fazer aquilo que não queremos. Vai me dizer que você acorda todo dia 5h30, 6 horas, 7 horas da manhã, e você acorda com aquela energia: é hoje eu vou para cima na empresa, hoje eu vou fazer acontecer, hoje a mulher acorda aí, dá um abraço no céu. Todo dia você acorda assim. Aonde?
Tem dia que você acorda e não quer olhar para ninguém, irmão. Você quer virar para o lado e botar um despertador ali no modo soneca 30 vezes, se possível, para você ficar sendo, acordado ali pelo despertador. Tem dias que são terríveis e nós temos dificuldades de fazer aquilo que não queremos. Agora, coisa é para um ser humano, o especialista é o ser humano de fazer aquilo que ele quer. Por que as pessoas, Mateus, eles fazem isso? Por que as pessoas, pastor Léo, têm esse modo de fazer tudo aquilo que eles querem, ser refém dos seus desejos? É porque é mais fácil, Wesley. É muito mais fácil, Carlos. Não tem dificuldade, não tem dor, não tem desconforto. Sabe o que tem? Prazer. E geração hedonita, geração dos prazeres, é essa de hoje que nós estamos vivendo. Todo mundo focado diretamente para realizar os seus prazeres, os seus desejos, as suas vontades. Essa é a maior dificuldade do ser humano nesses dias atuais. Renunciar àquilo que não queremos, aquilo que queremos, para fazer aquilo que não queremos. Mas vamos mergulhar? Você pode me perguntar: Yuri, por que as pessoas não vivem essa liberdade que você está falando aí, que é Cristo Jesus, que está condicionada? Porque elas são refém dos próprios desejos. E como diz a Bíblia, não sou eu não, é a Bíblia que está falando, que elas se tornaram escravas dos próprios desejos, dos próprios prazeres. E o orgulho, literalmente, Carlinha, atrapalha e impede de elas fazerem aquilo que elas não querem, meu amigo Moab. O orgulho só quer fazer aquilo que dá na teia, irmão. Se dói, ele não quer fazer não. E se tem uma coisa que eu vou parar, o pastor Léo falou comigo hoje, reduz a mensagem. Eu falei, já cortei, eu só vou parar nesse tópico aqui. Se tem uma coisa que prejudica o ser humano, que deixa, impede o ser humano de viver livre, é a ausência de perdão. Hoje o negócio vai arrochar. Não reclama comigo não, porque foi Deus que deu, irmão. Não foi chat GPT, não foi inteligência, não sei quantos. Foi Deus que deu. Se tem uma coisa que impede, é justamente isso aqui. Existem 3 tipos de pecados que não tem perdão para Deus. Alguns outros podem se discutir, mas esses 3 aqui é caracterizado: a blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia da fé, aqueles que já viveram com Deus, mas decidiram abandonar e não acreditam mais. Terceiro, a falta de perdão. E muitas pessoas se enganam, achando que perdão tem a ver com outras pessoas. As pessoas acham que a ausência de perdão, de perdoar ou não, tem a ver com o outro. Perdoar não tem nada a ver com o outro, irmão. Perdoar tem a ver com você deixar de ser prisioneiro. Perdoar tem a ver com você viver a liberdade em Cristo Jesus, de olhar e dizer, eu não queria, mas como eu fui liberto por Cristo Jesus, eu vou liberar o perdão na vida dessa pessoa. Perdão tem a ver com você liberar a sua alma para viver, torná-la livre. Me escute, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 está escrito: se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É Jesus que está dizendo. Se você perdoa, Deus perdoa. Se você não perdoa, Deus não perdoa. Yuri, tem condicionante aqui? Não. Yuri, tem a ver com meu pai. Ele foi ausente.
ele se afastou de mim, talvez até ele abusou de mim. Não tem a ver com seu pai, nem com as consequências das atrocidades que ele fez para você. Tem a ver com você nessa noite decidir liberar a sua alma. Yuri é o meu cônjuge, me traiu. Eu não sei por que ele fez isso, mas aconteceu, está nessa condição. De novo, não tem a ver com o seu cônjuge, não tem a ver com um amigo que te decepcionou. Tem a ver com você nessa noite decidir viver a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Porque quem não vive essa liberdade vive um looping. O que é esse looping? Eu explico. É um looping onde estão os sentimentos em níveis que hoje não dá para explicar. Ódio, raiva, rancor. E quem vive esse looping desses sentimentos reverbera para a vitimização. É sempre aquelas pessoas que estão vivendo aquela situação, e quando você pergunta como é que tá, rapaz, você sabe, né? Aquela pessoa me decepcionou. É o tempo inteiro a mesma ladainha, ela não consegue. Todas as pessoas que vivem esse looping literalmente são puxadas para baixo. Elas não conseguem avançar e viver o que Deus tem para ela. E é um looping porque vem os sentimentos. Dos sentimentos gera a vitimização, da vitimização gera a sabotagem. E ela fica no mesmo lugar, ou pior, ela é puxada de um abismo para outro a vida inteira e ela não consegue romper. Mas graças a Deus que nessa noite tem consciência da parte dele através da sua palavra. E a palavra de Deus diz que é pelo Cristo que nós somos livres. E não é qualquer tipo de liberdade, não, é a verdadeira liberdade. Não existe nenhum tipo de pecado, de amarra que consiga separar o homem de Deus através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Nessa noite Deus libera você para viver a plenitude, a liberdade. Ei, eu estou sentindo a graça de Deus. A sua alma nessa noite vai viver tudo o que Deus preparou. Cadê você? Cadê você que está sentindo a presença de Deus essa noite? Louvado seja Deus. Perdoar não é entender, não é compreender o que fizeram com você, não é justificar a ação. Eu falei que ia ficar somente aqui, pastor Lê, só nesse tempo. Aí eu me lembro da parábola, a parábola lá descrita, Mateus 18, 23, do Senhor e do seu servo. O que é que diz a parábola lá? A parábola conta a história do seguinte: existia um senhor, um rei e um servo. E o rei decidiu perdoar, diácono James, todas as dívidas daquele servo. Quando eu falo servo aqui, escravo, é a mesma ligação de palavras no original. Ele chama o servo e ele perdoa o servo as dívidas, e a dívida era alta. Só que quando o servo ele sai dali, olha o que acontece. O servo sai dali, e quando ele encontra alguém que devia a ele também, Eric, em vez de ele replicar o perdão, e o texto é claro em dizer que a dívida era muito menor, ele decide não perdoar o outro que estava devendo a ele uma quantidade menor. O que é que ele faz? Ele é ainda mais bruto, porque ele decide pegar o homem e jogar na prisão. Aí o rei sabe, o rei manda buscar ele, manda ele para a prisão também, manda também açoitar, e deixa ele lá até que a dívida dele fosse paga. Essa representação da parábola aqui é o nosso Deus conosco. Se eu estou me colocando em primeiro lugar nessa mensagem, irmãos. Se eu já cometi tantos pecados, tantas atrocidades, e Deus resolveu me perdoar, por que eu não vou perdoar o outro? Não faz sentido um negócio desse. Somos especialistas em olhar para o ser humano e criticá-lo, dissecá-lo, mas somos péssimos em olhar para nós mesmos e fazer uma análise, uma anamnese, e ver o quanto que nós erramos e falhamos também. A maior prova disso é a gente olhar para o nosso cônjuge.
Começa as brigas, razão, orgulho, ego, está tudo ali, presente. E ele está reclamando, você está reclamando, ir para lá e para cá. Experimente tirar os seus óculos da sua lente aqui, pegar os óculos dela, enxergar sobre a ótica dela e dele. Você vai ver que rapidamente uma boa parte dos problemas vão diminuir a intensidade. Você começa a entender. Eu estava hoje ainda, ela não gosta não, ela está ali atrás, a mulher espetacular, mais linda da história, das galáxias. E ela estava hoje, ela reclamar comigo sempre, porque a gente está lá conversando, em alguns momentos, conversando não, ela está fazendo algumas atividades, e aí o telefone toca, a culpa é Luciana a maioria das vezes, tá? Misturada com o pastor e outras pessoasitas mais. E aí eles ligam, e aí eu estou falando no áudio, os líderes dessa casa, né? E eu estou falando no áudio aqui, aí tá ela reclamando, os meninos tocando terror em cara, porque assim, tá tudo tranquilo. Quando você pega o celular para enviar um áudio, começa um furacão dentro de casa, né? Tem gente se identificando aí, né? Começou a gente se identificar. Há um furacão dentro de casa. Aí tá ela reclamando com os meninos lá. Ela, meu filho, você tá falando com o pessoal no áudio, o que é que o pessoal vai imaginar? Que eu não cuido de ninguém, que eu sou uma maluca, histérica, que estou aqui gritando. Aí beleza, eu sem conseguir colocar, Michele, os óculos dela para enxergar. Tá hoje eu, de tarde, estou lá meditando, olhando. Aí eu estou vendo ela gravando áudio, as amigas dela falando tal, os meninos tocando terror em casa, uma zoada, tal, e eu querendo ler. Eu falei, meu Deus, que tribulação é essa? A ficha caiu. Falei, tá vendo que ela reclama com você? É a mesma coisa, só que agora, quando você está na posição dela, você consegue enxergar. O que precisa para nós, em relacionamentos, em amizades, em tudo que a gente vive, é justamente colocar os óculos e enxergar pela lente do outro. Porque nós não enxergamos o mundo como ele é. Eu repito, nós não enxergamos o mundo como ele é. Nós enxergamos o mundo como a gente vê, com as nossas crenças, com os nossos filtros mentais. Só que muitas vezes não é assim a realidade da história. Mas quando colocamos essa lente, as coisas começam a facilitar para a gente entender o outro, ser empático e ter uma vida plena. Aí vamos voltar para a gente fechar. Perdão, irmãos, para viver a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Isso tem a ver diretamente com você abandonar a amargura, porque a amargura é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Você já deve ter ouvido essa frase por aí. A amargura quase que não sai, né? Vamos lá. A amargura é um veneno que você bebe esperando que o outro morra, e você só está tomando. Chega um determinado dia que a consequência vai bater na sua porta. Determinado dia a funerária vai bater lá. Eu estou falando aqui de uma forma espiritual, porque tem determinado dia que a sua alma parece que já foi, morreu. Você não tem mais o fôlego de vida, você não tem mais prazer, você não tem mais vontade de fluir. Acontece um tanto veneno que a gente vai decidindo todos os dias tomar, quando não decidimos perdoar para viver a liberdade em Cristo Jesus. O perdão é a única opção para quem quer viver em liberdade, pois é a única lei que desata o seu passado e projeta o seu futuro. É o perdão. O perdão é o passaporte para o futuro. O perdão é o passaporte para o futuro. Por quê? Porque entre um passado de dor e um futuro de glória, existe um presente com perdão. Se você quer viver um futuro de glória e deixar o passado no passado, você vai precisar perdoar, irmãos, para viver essa liberdade. Aí eu me lembro da Bíblia Sagrada. Yuri está filosofando, está no campo, mas o que é que a Bíblia diz? Eu me lembro agora da Bíblia Sagrada. Por que Jesus, tantas vezes, antes de realizar o milagre, o que é que ele fazia? Perdoados estão os teus pecados. Aí quando o paralítico com os seus 4 amigos
tira o telhado e desce um amigo, e ele está lá. Ele diz para esse paralítico: perdoados estão os teus pecados. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei, está tudo cochichando. Perdoado? Quem ele pensa que é? Para perdoar pecado? Quem ele pensa que tem ideia de fazer isso? Falar sobre perdão de pecado, rapaz, tal. Aí Jesus fala: olha, para que vocês saibam que é o Filho do Homem que está aqui, agora, paralítico, levante, tome a sua cama e ande. Só que antes dele levantar, antes de ele se movimentar, existe ali um presente de perdão. Glória a Jesus. Você não pegou o que Jesus está querendo dizer. Eu vou trazer para um português mais rasgado e claro, para você entender o que é que ele está querendo dizer aqui. Ele está dizendo que primeiro eu libero a sua alma, que é o mais importante. Depois eu te faço levantar, para você mostrar a todos que eu sou na sua vida, que eu promovo a liberdade, sou eu que te exalto. Primeiro eu libero a alma, porque a alma é o mais importante. Não adianta você ter status, ter dinheiro na conta, não adianta você ser poderoso se a sua alma está trancafiada, se a sua alma está triste, se a sua alma está presa. Deus nessa noite está visitando o toque da graça. Eu sinto Ele aqui liberando através da palavra dele almas que estavam presas, almas que estavam cativas. Nessa noite Deus vem com poder e glória, rasga tudo aquilo que estava preso para promover liberdade para você. Receba a liberdade de Cristo Jesus, receba a liberdade de Cristo Jesus. Primeiro é a alma, depois você levanta. O problema dos nossos pedidos a Deus, irmãos, Marcos, ele fala isso no capítulo 12, do versículo 22 ao 25, ele começa a dizer, né? Se pedirdes para um monte ser transportado para o outro, assim vai ser feito, assim será. Só que tem uma condicionante ali no versículo 25 que a gente deixa passar. Qual é? Ele diz ali bem claramente: vocês precisam perdoar, no versículo 25. Se possível, coloca aqui Marcos capítulo 11, verso 25. Nós vamos ler juntos. Algumas vezes os nossos pedidos não estão sendo ouvidos, sabe por quê? Porque não perdoamos ainda. Senhor, eu estou fiel. Senhor, eu estou jejuando. Senhor, eu estou consagrando. Senhor, eu estou estudando. Eu estou fazendo tudo o que compete a mim. Mas por que as coisas não destravam? Por que as coisas não há um rompimento? É porque a sua alma ainda está presa com esse perdão que você não liberou. Ainda está preso, está projetado aqui. E quando estiverdes orando, olha lá, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Não tem como ter o extraordinário de Deus se não tiver perdão, irmãos. Não tem como você viver a plenitude de vida se não tiver perdão. Não tem como você viver o novo, o extraordinário, aquilo tanto grande que Deus tem, se não houver perdão. Mas Deus está confrontando gente nessa noite. Ei, corações de pedra, Deus está quebrando nessa noite para dizer: eu quero te levar para outro nível, eu quero te fazer romper nessa terra, mas você vai ter que perdoar. Chegou a noite que Deus marcou para você. É você e Deus, é mais ninguém. Não tem a ver com quem está do lado, quem está na frente, atrás. Não futuque o seu cônjuge. Deus está falando com pessoas nessa noite. Eu quero descortinar o seu propósito. Eu quero te mostrar o que é plenitude de vida. Eu quero te levar ao lugar de príncipes. Mas antes você precisa perdoar. Perdoar. Quando não praticamos um perdão, você já sabe, vivemos um loop. É por isso então que quando Jesus ressuscita e ele encontra Maria, ele vai dizer assim: Maria, vai lá, avisa aos discípulos que eu ressuscitei. Mas para por aí? Não, ele diz o detalhe também: avisa aos discípulos e a Pedro. Por quê?
Porque você lembra que Pedro tinha negado Jesus? No momento que ele estava sendo levado para a crucificação, Jesus, ele ressuscita, e a primeira coisa que ele quer mostrar para todos nós é que o perdão é necessário para termos uma vida em plenitude, para termos o propósito de Deus sendo descortinado, para vivermos aquilo que Deus tem. Aleluia, Jesus. Eu sei que é pesado, eu sei que tem situações aqui escabrosas, eu sei que tem situações que você olhou e falou: mas nunca na minha vida me fale dessa pessoa. Mas Deus está falando, e quando Ele manda falar, você tem que falar. Deus está dizendo: nessa noite você vai perdoar. Nessa noite Deus marcou um encontro para você, para mudar a sua história, dar uma volta de 180 graus, para viver o extraordinário de Deus. Se você acredita nisso, fica de pé, adore a Ele, manda o maior glória para Jesus. Vamos dar, adore a Deus. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Olha só isso aqui. Jesus ressuscitou, saiu do sepulcro e deixou o lenço lá. Ele ressuscita, sai do sepulcro. Quando os discípulos chegam, o lenço está lá. Por quê? Porque tudo que é relacionado ao seu passado precisa ficar sepultado. Tudo que acontece lá é para ficar sepultado. Somente de lá tem que vir as boas lembranças. O que não é boas lembranças, sepultamento para viver lá. Deus está falando com você nessa noite. Não interessa o que quer que seja que você cometeu, não interessa o que quer que seja que outras pessoas cometeram com você, não interessa. Deus está dizendo: o sangue dele vertido na cruz do Calvário é mais poder. E Yuri, você não tem ideia, não interessa, não existe nenhum tipo de pecado que seja maior do que o sangue de Jesus. E é esse sangue que eu vos apresento, é esse sangue que eu vos apresento. Ele é maior do que a sua adversidade, esse sangue é maior do que o seu pecado, esse sangue é maior do que o que fizeram com você. Esse sangue é maior do que traição, irmãos. Esse sangue é maior do que adultério. Esse sangue é maior do que fornicação. Esse sangue veio quando a terra estremeceu, o sepulcro foi rasgado para você, para você, para você. Se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra
as suas mãos aos céus e vamos cantar isso com muita força. Diga! Eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu sou livre. Nada além. Aleluia! Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Vamos cantar isso, só a igreja, só a igreja. Vamos dizer isso, eu sou livre. Vamos! Preste atenção em algo importante aqui. Diante de uma mensagem tão poderosa como esta, tão libertadora, a gente entender os princípios que nos levam a ser uma pessoa livre de verdade. A ideia de que a liberdade não é poder fazer o que eu quero, mas sim podendo escolher não fazê-lo. Perceba, não é bem aquilo que vai me travar pelo que fizeram comigo, mas é perceber e não permitir carregar dores, não carregar essa bagagem. Quando você não aceita o perdão, quando você não libera o perdão, você está carregando uma bagagem no seu coração. E quem carrega a bagagem tem uma grande probabilidade de distorcer a viagem. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. E nós ouvimos nessa noite que eu tenho de Deus a autoridade, eu tenho de Deus legitimidade de pegar essa bagagem, essa dor, esse trauma, esse passado que te trava, você olhar para ele e dizer: você não tem mais poder sobre mim. É você entender a mensagem de hoje e conectado com Deus, dizer: eu vou sair por aquelas portas, mas as algemas vão ficar. Eu vou sair por aquelas portas, mas as prisões vão ficar. A prisão não é geografia, a prisão é mentalidade. Tem muita gente livre geograficamente, mas com a mentalidade escrava. Mas como foi bem pregado hoje aqui, o Espírito de Deus te visitou, e foi para a liberdade que Cristo Jesus te libertou. E hoje você vai sair daqui livre. Eu disse que você vai sair daqui livre. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Você que de repente tem um trauma com seu pai, com a sua mãe, com seu cônjuge, com seu filho. Você de repente está nessa noite, mas no fundo da sua alma, essa palavra, ela foi na história, resgatou algo que você nem lembrava. Uma história saltou na sua consciência que você não lembrava. Isso não é coincidência, isso foi o Espírito de Deus através da mensagem, resgatando aquilo que te trava. Tem gente que não vive uma vida plena, tem tudo para viver algo poderoso e não vive, porque não liberou o perdão, porque não aceitou o perdão. E você está travado na história, porque ele me fez isso, porque ela me fez isso, porque a vida me fez isso, porque comigo, porque justamente comigo. Sim, foi com você. Mas por quê? Para que a graça de Deus se manifestasse sobre a sua vida hoje. Não dá para voltar no passado, não dá para reescrever a história,
mas dá para você ressignificar ela. Então você vai colocar a mão no seu coração agora. E se tem alguém que você precisa liberar perdão, se tem alguma causa, você vai trazer na consciência agora. Se a pessoa não estiver no culto, tu vai pedir a Deus graça, porque no mundo espiritual você já vai liberar hoje. E tem muito destino que vai ser hoje descortinado sobre você. De repente você está aqui essa noite e você precisa do maior de todos os perdões, que é aquele que eu não posso liberar, nem você pode. Esse só Deus pode, que é o perdão dos seus pecados. De repente você está aqui essa noite, você está afastado dos caminhos do Senhor, você está afastada dos caminhos do Senhor, ouviu essa palavra, se identificou. De repente você é alguém que nunca teve uma vida com Deus, mas você percebeu que a vida que você está levando é uma vida de escravidão. E quando a palavra soou na sua mente, se você é livre, você percebeu durante a mensagem que você não é. Hoje, Jesus ele tem também liberdade para você. Coloque a mão no seu coração. Pai, é no nome de Jesus que eu oro. E não preciso falar muito, porque a sua palavra ela é poderosa para já ter trazido luz, ter trazido à tona a alma dessa pessoa, o que ela precisa. Deus, eu te peço que teu Espírito faça aquilo que terapeuta não conseguiu, aquilo que psicólogo não conseguiu, aquilo que pastor não conseguiu, aquilo que pais não conseguiram. Eu te peço que o Senhor dê graça a essa pessoa, que o Senhor dê força a este homem, força a esta mulher, que o Senhor dê coragem, valentia, ousadia para aceitar o perdão que alguém liberou, para liberar o perdão para alguém, para principalmente acreditar que o sacrifício na cruz do Calvário foi perfeito, foi único, foi exclusivo e suficiente para nos trazer liberdade e paz. Meu Deus, vai na consciência dessa mulher, na consciência desse homem, no recôndito da alma, conforme a tua palavra. Vai no meio das juntas, das medulas, entre o espírito e a alma. Vai na profundeza e mostra o que precisa ser ajustado. Meu Deus, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pelo teu povo, mas eu oro por esta vida também que veio aqui essa noite a convite, que pode nessa noite ter essa oportunidade, ter presenciado essa palavra da qual o Senhor oportuniza a maior de todas as liberdades, que é a liberdade da alma. O teu Espírito pode agora convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, e ela pode retornar para os seus caminhos hoje, ou fazer uma aliança poderosa contigo. Espírito do Senhor, faz aquilo que lhe compete fazer. Igreja do Senhor, repita comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, eu creio no poder do sangue de Jesus. Diga mais forte: eu creio no poder do sangue de Jesus. E nesse momento eu pergunto para você que está aqui, ou você que está na internet nos acompanhando e ouviu essa mensagem, você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que está nessa noite e precisa ter uma reconciliação com Deus, levante as suas mãos, eu quero orar por você. Você está afastado e quer voltar para Jesus hoje, erga uma das suas mãos, por favor. Tenha coragem para viver uma vida de liberdade. Estou afastado, pastor, estou afastado da igreja há muito tempo, mas hoje eu resolvo voltar. Eu quero viver uma vida de liberdade. Onde que está você? Levante a sua mão. Ou você quem nunca foi crente, nunca teve uma experiência religiosa, e você nessa noite você deseja viver essa vida. Não é sobre religião, porque a religião de fato escraviza, mas é sobre salvação, que só Jesus pode trazer. Tem alguém nessa noite que quer viver? Vem cá, filhão, vem cá. Pega ele ali, Yuri, pega ele ali, porque você conhece ele. Pega lá, Yuri, pega lá. Pega lá, pega lá. Ah, vocês estão tímidos. Vocês sabem que este é Celebra Jesus, Igreja Toque da Graça. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tem mais alguém que quer tomar esse passo de liberdade? Já vem mais uma vida ali.
Oh, igreja, oh, igreja, que estava oh, igreja, celebra, crente, celebra. Aleluia! que nunca, Glória a Deus. nunca será tirado. Vamos, Maria, vamos. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca Eu encontrei um bom tesouro, vamos. eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Bom tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tem mais alguém? Eu quero dizer que o caixote onde o tesouro está foi aberto essa noite. Está disponível. Palavra libertadora, palavra salvadora. Cadê você? Cadê você? Aproveita. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado por essas vidas tão preciosas que estão aqui a esta noite. Como é bom ser livre, Jesus. Como é bom ser livre. Os cordéis da morte que nos cercavam, nos prendiam, os vícios, o Senhor quebrou com teu poder na cruz do Calvário. Foi porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E nós estamos aqui, Senhor, orando por essas vidas preciosas que reconhecem que o Senhor Jesus é o Deus da vida delas. Não é sobre viver uma vida dogmática, seca, morta, fria, mas é viver a vida de Deus, a essência de Deus, do Evangelho, que nos dá, ó Pai, não por merecimento, mas por graça, a salvação por Cristo Jesus. Deus, opera o teu milagre agora. Meu Deus, quebrando as algemas, quebrando as correntes, que teu Espírito trabalhe na justificação, na regeneração, na santificação, que o Senhor trabalhe trazendo vida nova, que teu Espírito, Pai, vivifique o espírito deles, e que o Senhor banhe-os com teu sangue, o nome escrito no livro da vida seja realizado, e que a partir de hoje eles recebam o refrigério de uma nova vida, e eles estabeleçam agora diante de Deus e da sociedade um novo tempo, uma nova história e uma nova vida. Em nome de Jesus oramos, e você diz amém. Deixa eu olhar para vocês aqui, queridos. Que alegria, bonitão te ver aqui. Que alegria, meu irmão. Uma nova família vocês têm agora. Essa família de vocês é grande, pequena, mas agora tem uma galera que é a nova família de vocês. Olhem para trás, por favor. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos à nova família de Deus. Eu gostaria de 5 homens aqui, 5 jovens aqui, abracem eles, celebrem a Deus. Enquanto isso você dá o melhor glória, o melhor aleluia, faz barulho. Eu não gosto de barulho não, é salvação de vidas, é salvação de vida. Se você não gosta, meu irmão, você precisa aprender a celebrar a maior festa, a festa da salvação de uma alma.